Receita Federal impede a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Está por dentro desse assunto? Se ainda não, fica comigo após a vinheta que eu vou esclarecer um pouco mais sobre isso para vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Contabilidade Facilitada. Para quem não me conhece, sou professora Marina Kurtz, dou aula dentro da Escola Contábil, dou cursos na área fiscal, em relação a ICMS, ISS, IPI, SPED fiscal, emissão de documentos fiscais. E hoje o assunto que eu vim conversar com vocês é sobre a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, que são tributos federais, contribuições federais. O que acontece? Recentemente, em dezembro de 2024, no início do mês, a Receita Federal publicou soluções de consulta impedindo a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, tema que já havia sido decidido pelo STJ. Bom, antes de a gente entrar nessa situação, eu vou explicar para vocês um pouquinho como que funciona. Quem deve excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS? Então, voltando lá no início, na primeira decisão que houve do STF em 2021, o tema 69, foi decidido pelo STF com repercussão geral, ou seja, vale para todo mundo, que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso foi decidido pelo tema 69 e foi falado sobre o ICMS de forma geral. Então, empresas que tinham processos conforme a modulação dos efeitos, vem sido feito esse trabalho de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Existia então, depois dessa tese do STF, teses filhotes, que dizemos, chamamos assim, e existia a tese da exclusão do ICMS substituição tributária também. Se o STF decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, estamos falando também do ICMS-ST, certo? Porque ele é uma forma de ICMS, só que é uma forma que é recolhida diferente, não é no momento da venda da mercadoria, mas ele é recolhido de forma antecipada. E quem trabalha com ICMS sabe que nós temos duas figuras. Nós temos o substituto tributário e o substituído, aquele que já recebe a mercadoria com o ICMS-ST pago na etapa anterior. E é essencial a gente entender isso para entender o que está acontecendo sobre esse assunto da exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. O substituto tributário é o primeiro da cadeia de circulação da mercadoria. Como exemplo, a indústria que vai vender para o atacado, que o atacado vai vender até chegar a mercadoria no varejo. Então, a indústria, ela é o primeiro da cadeia de circulação. Então, nós chamamos ela de substituto tributário. Ela recolhe o ICMS da operação própria dela e recolhe o ICMS substituição tributária, que refere às etapas subsequentes de circulação até chegar ao consumidor final. Então, ela recolhe o ICMS-ST, que seria devido pelo atacadista, pelo varejista, até o contribuinte que faz a venda ao consumidor final. Então, é um imposto que ele é recolhido de forma antecipada. Quando a gente trabalha com PIS e COFINS, quando a gente compra uma mercadoria que já foi pago o ICMS-ST na etapa anterior, aquele valor do ICMS a gente não acredita. Ele não é descontado ali do valor da mercadoria para entrar no nosso custo ali de estoque, certo? Não gera crédito o ICMS, porque o ICMS ele está embutido no custo da mercadoria como substituição tributária e eu não vou pagar mais ICMS no momento da minha venda. Então, o ICMS para o substituído, aquele que está comprando a mercadoria para revender, que já pagou o ICMS na etapa anterior, o ICMS dele está embutido ali no custo, no preço da mercadoria. Então, se o STF decidiu que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS,
Para o substituído também teria que ter essa situação, também teria que ter essa opção. Na primeira decisão do STF foi dito que o ICMS destacado no documento fiscal é o ICMS que seria excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Só que se a gente observar na condição do substituído, ele não destaca mais o ICMS na venda, porque já foi todo recolhido de forma anterior, de forma antecipada. Então, é esse o ICMS que a gente tem que buscar para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, é isso que foi julgado pelo STJ no tema 1125. É esse ICMS que nós estamos falando, do substituído, não é o do substituto. O do substituto já está tudo certo, já tem previsão na instrução normativa que não integra a base de cálculo do PIS e COFINS, nem o ICMS próprio e nem o ICMS normal. Só que quando ele passa para o substituído, ele está embutido ali no custo da mercadoria, no preço de venda daquela mercadoria. E a gente precisa encontrar esse valor que foi pago numa etapa anterior para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês essas base legal, né? O tema aqui do STJ, do STF, para vocês acompanharem aqui. Então, pessoal, nós temos o tema 69, que ele fala da exclusão do ICMS normal, não fala sobre substituição tributária, não fala nada. ICMS destacado na nota fiscal, exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS, tá? Então, é o tema 69, tá? Ele tem repercussão geral, se aplica a todo mundo, não preciso eu ter um processo judicial, né? Então, claro que existiam as pessoas que já estavam com o processo e essas pessoas conseguem fazer essa exclusão de forma retroativa, a modulação dos efeitos. A modulação dos efeitos aqui ficou para março de 2017, então desde essa data as empresas podem de forma administrativa já, não preciso entrar com processo judicial para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ok? Aí depois disso, né, nós temos o tema julgado pelo STJ, que o STJ tratou esse tema como repetitivo, falando do ICMS da substituição tributária na condição aqui, ó, pessoal, aqui ele fala tese firmada, o ICMS-ST não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído no regime da substituição tributária. Então ele está falando aqui de forma expressa. Não é o substituto, o caso é o substituído, aquele que já recebeu a mercadoria com o ICMS-ST retido anteriormente. É essa pessoa que vai poder excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS no momento da sua venda. Então, ela tem que encontrar o valor que foi pago, que vai ser pago de substituição tributária na etapa anterior e vai excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS, certo? Então, esse tema ele foi publicado no final de 2023, teve uma modulação dos efeitos ali também em 2023, mas depois essa modulação foi modificada pelo STJ, então ficou com a mesma data ali de 2017, conforme a decisão do STF, certo? Então temos isso e já está sendo trabalhado. Muitas empresas já estão fazendo por meio de processo administrativo a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. O que aconteceu, pessoal? Recentemente, até então, a Receita Federal não tinha publicado solução de consulta sobre esse assunto, mas publicou no final de novembro. Então, começou a se falar sobre isso agora, no início de dezembro de 2024, o entendimento da Receita Federal dizendo que só pode ser excluído o ICMS pelo contribuinte substituto e não pelo contribuinte substituído. É o que fala, por exemplo, essa solução de consulta 4048 de 2024. Então, é sobre isso que nós estamos vendo as notícias, que a Receita Federal impede a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? É devido a essa resposta de consulta. Essa e mais algumas
que eles colocaram o mesmo entendimento. Então, se a gente for verificar essa consulta, eles entendem que é só o substituto tributário, que vai contra a decisão do STJ. E pode isso a Receita Federal? Bom, a Receita Federal, enquanto que não é publicado um parecer da PGFN, né, ou um alterado por meio de instrução normativa, ela não olha para a decisão do STJ. Ela vai olhar para o que está na legislação e expresso. E é por isso que foi publicado essa solução de consulta, tá? Mas, pessoal, no mesmo mês de dezembro, aqui ó, nós temos a publicação do parecer CI 4090 de 2024, que foi publicado essa situação em específico, o entendimento aqui da Procuradoria que deve ser atendido o disposto do tema do STJ, o 1125, que o ICMS-ST na condição do substituído pode ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então agora a Receita Federal ela não pode mais publicar entendimento diverso, porque nós já temos um parecer da PGFN, tá? Falando sobre isso. Antes ela poderia alegar que não existia essa publicação ainda no âmbito administrativo. Agora nós já temos, tá? Então aqui, ó, vamos lá para baixo no resumo dessa publicação, tá? Aqui ele traz de forma resumida, ó, a conclusão. ICMS e ICMS-ST na base de cálculo do PIS e COFINS, tá? Resumo, ele traz sobre o tema 69 do STF, que foi publicado com repercussão geral, e depois ele comenta sobre a tese filhote do ICMS-ST, que é o tema 1125, que foi publicado pelo STJ, falando da exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS pelo substituído e não só pelo substituto, tá? Então, aqui também comenta sobre a modulação dos efeitos, que é a partir do dia 15 de março de 2017. Então, pode sim ser feito por meio de processo administrativo, retificando as declarações e entrando aí com pedidos de restituição em relação a esse valor do ICMS-ST na condição de substituído. Agora que nós temos o parecer, a Receita Federal não pode negar esse entendimento. E ainda falta, que não foi publicado até o momento, a alteração na instrução normativa. Aguardamos aí essa publicação e acreditamos que em seguida ela já vai ser publicada para ficar de acordo aqui com esse parecer, tá, pessoal? Mas não tem uma data, tá? Então, o parecer que foi publicado, tá? Foi publicado, acho que não tem a data aqui, foi essa semana, faz uns 3 dias, o parecer 4090 de 2024, o parecer CI da PGFN, ok? Espero que vocês tenham gostado desse assunto. É um assunto que traz aí oportunidades, né, tributárias. A gente tem como melhorar a tributação do nosso cliente, recuperar valores, fazer um trabalho extra e para não deixar o nosso cliente aí com um custo, um preço do produto maior do que deveria, certo? Agradeço a atenção de vocês e até um próximo vídeo.